Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. O texto nos diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, a experiência de Maria diante do anúncio do nascimento de Jesus, feito pelo anjo Gabriel, é muito enriquecedora. Enriquece a nossa vida no sentido de conhecermos mais o poder de Deus. Nesse texto, o anjo disse claramente para Maria: nada é impossível para o Senhor. E às vezes nós estamos lidando com questões da nossa vida no dia a dia, e às vezes nós nos deparamos com algumas situações que são impossíveis aos homens, algumas coisas que para nós parecem ser um impedimento para a nossa alegria, para a nossa realização, ou até mesmo para a realização daquilo que Deus apresentou a nós enquanto um sonho, enquanto uma missão. E às vezes nós nos esquecemos do Deus a quem nós servimos, do Deus em quem nós cremos, do Deus a quem nós anunciamos, né? O nascimento do seu Filho e o ministério do seu Filho Jesus, que foi de vir a este mundo para pregar a salvação a todos que nele creem e que se arrependerem dos seus pecados. Existe algo sobrenatural na vida daqueles que se apresentam a Deus como servos, tal como Maria se apresentou. O poder do Altíssimo, ele cobriu Maria de uma forma tal que o seu corpo físico foi um instrumento para a geração de um filho do Espírito Santo. Algo que a ciência não consegue explicar. Mas o próprio anjo disse: para Deus nada é impossível. E para confirmar esta palavra, Deus deu sinais. Aliás, Deus fez isso com muitas pessoas e, em especial, Ele fez também com Maria, falando: olha, a tua parenta Isabel, aquela que está já avançada em idade, aquela que todas as pessoas diziam ser estéril, ela já está no 6º mês de gestação. Uma palavra de confirmação acerca do milagre que Deus haveria de fazer na vida de Maria, endossada por um milagre que Ele já tinha acabado de fazer há 6 meses na vida da sua parenta Isabel. Eu olho para esse texto e eu percebo que naquele momento em que Maria teve a visão do anjo Gabriel e com ele ela pôde conversar, houve uma reação da parte de Maria. E é justamente sobre esta reação que nós gostaríamos de extrair algumas lições desse texto. Quais foram as perguntas que ela fez para o anjo diante daquele anúncio? E quais foram as respostas que ela deu ao anjo mediante as perguntas e as palavras que ela ouviu? No verso 28, diz que o anjo se aproximou dela, e a primeira palavra que lhe disse foi: alegre-se, agraciada, porque o Senhor está com você.
A palavra anjo significa mensageiro. E o anjo Gabriel tinha uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus para Maria era que ela deveria se alegrar. A mensagem de Deus para ela é que ela receberia uma graça da parte do Senhor. Ele a chamou de agraciada. Mas a reação de Maria naquele momento, diz o texto no verso 29, foi que ela ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Da mesma forma que aconteceu com Maria, irmãos, é possível que alguma palavra que venha de Deus hoje, ao encontro do nosso coração, da nossa vida, mediante a circunstância que nós estamos vivendo hoje, é possível que essa palavra gere algum tipo de perturbação, sim, na nossa alma, na nossa mente. Até porque a palavra perturbação tem o significado de desarranjo, de transtorno, de confusão, de alteração ou até mesmo de desordem. Mas como a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, então devemos entender que aqui a palavra perturbação tem o sentido de alteração, até mesmo de uma desordem, quando nós percebemos que às vezes o Senhor nos vê numa condição que nós nos consideramos confortáveis nela. Parece que a nossa vida se encontra em ordem, mesmo que esteja fora do centro da vontade de Deus. Aos olhos humanos, tudo parece estar bem. Ou mesmo que a partir daquele momento algo haverá de mudar, ou terá que passar por uma transformação. E toda mudança, toda transformação, ela pode gerar alguma perturbação, sim. Se Deus falasse com você hoje, para você, por exemplo, sair desta cidade onde você mora, e se mudasse para uma outra cidade distante daqui, você teria que parar, pensar, refletir, buscar uma confirmação. Por quê? Porque esta palavra que veio da parte de Deus estaria gerando uma alteração muito grande na sua vida, no seu comportamento. Em tudo aquilo que está em ordem hoje. E foi justamente isso que aconteceu com Maria. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida se encontra dentro de um padrão de ordem e a missão de Deus para nós, ou aquela que Ele nos apresenta, vai nos impor uma mudança de padrão. Seja padrão social, seja um padrão geográfico. Mas com certeza, aquilo que Deus nos apresenta é motivo de alegria para a nossa vida. Por isso que a palavra inicial, a saudação do anjo Gabriel foi para Maria: alegre-se, agraciada, porque o Senhor está com você. Então a nossa alegria tem que residir no fato de que Deus está conosco. A nossa alegria, ela persiste, e ela subsiste no fato de que é um plano de Deus, é um projeto de Deus, é uma missão de Deus para nós que está sendo apresentada. E isso para nós é um privilégio, isso é motivo de alegria. E se nós estivermos fazendo aquilo que Deus está nos apresentando, nós poderemos ter a certeza de que Ele caminhará conosco. E a presença de Deus ao nosso lado, na nossa vida, irmãos, é motivo de alegria, é motivo de segurança, é motivo de esperança. E quem não quer viver assim? Algumas vezes, a promessa de Deus vem acompanhada de alguma necessidade de saída da nossa zona de conforto. Se nós pararmos para pensar, isso aconteceu com Noé no Antigo Testamento. Sua família toda organizada, seus filhos com ele, suas noras com ele, mas a sociedade ao seu redor estava completamente desorganizada. E Deus tinha um plano para a humanidade. Deus olhou para Noé, olhou para a família de Noé, e Deus lhe apresentou uma missão: construir uma grande arca que abrigasse um casal de todos os animais da terra. Algo que parecia praticamente impossível. Talvez muitos de nós, ou a maioria, rejeitaríamos um projeto de vida como esse, mesmo sabendo que veio da parte de Deus. Mas Deus deu o projeto da arca para Noé, e Deus cumpriu a sua palavra. Deus honrou toda a atitude de renúncia que Noé teve. Se nós olharmos para Abraão,
estava estabelecido dentro de uma zona de conforto muito grande, principalmente econômico e financeiro. Morava nas terras do seu pai, tinha servos, tinha um grande rebanho, tinha uma esposa bonita, e a sua infelicidade em algumas questões residia no fato de ele estar em meio a uma nação que era idólatra. Então Deus olhou para Abraão como sendo alguém que fazia diferença naquele tempo. E Deus apresentou para ele um novo projeto. Disse, olha, sai dessa terra, mesmo sendo a tua, e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Mas o primeiro passo que você tem que dar é sair da zona de conforto. Se nós olharmos para Moisés, foi salvo da morte quando era um bebê, foi adotado pela filha de Faraó, rei do Egito, cresceu no palácio, educado para ser um dos sucessores de Faraó, mas Deus lhe deu a missão de libertar o povo hebreu daquele cativeiro. Moisés errou, Moisés quis antecipar os planos de Deus, por conta disso, cerca de 40 anos de idade, ele saiu do Egito fugido. Mas depois de 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, num deserto, num lugar bem distante, Deus o visitou lá no Monte Horebe. E por meio de um fenômeno sobrenatural que chamou a atenção de Moisés, uma sarça, um arbusto, pegava fogo, mas não se consumia. Então Moisés se dirigiu até aquele lugar e ali ele ouviu a voz de Deus, que dizia para ele, olha, o clamor do meu povo lá no Egito chegou aos meus ouvidos e eu estou aqui para te chamar. Para você sair dessa zona de conforto em que você está vivendo hoje, com a sua vida arrumadinha do jeito que está. Mas eu quero que você vai fazer algo que eu determinei que você fizesse lá atrás. E que você antecipou os fatos e interrompeu o meu projeto. Mas chegou a hora. Chegou a hora de Moisés. Queridos, não foi diferente com Maria. Não foi diferente com José. Tudo arrumado, Maria prometida já em casamento a José, José com a sua profissão estabelecida naquela cidade, em Nazaré, e de repente Deus os chama para uma missão maravilhosa de cuidar do seu filho Jesus aqui na terra. E mais especificamente chamou Maria para ser a mãe, a progenitora de uma obra que seria feita pelo Espírito Santo. Maria fez uma pergunta. No verso 34, diz que ela se voltou para o anjo e perguntou como que acontecerá isso se eu ainda não sou casado, ou seja, se eu sou virgem. Nós aprendemos, irmãos, que fazer perguntas a Deus, na verdade, é um sinal de intimidade com Ele. Há vários exemplos na Bíblia que nos mostram que não há nenhum problema da parte de Deus em ser inquirido ou ser perguntado com relação à sua fala, com relação à sua aparição, com relação à mensagem que Ele tem dado aos seus filhos. E se havia alguma dúvida no coração de Maria, como de fato seria normal para qualquer mulher ao receber uma mensagem como aquela, o normal seria ter dúvidas. Mas o que não era normal, e o que não é normal ainda hoje, é fazer perguntas a Deus. Pessoas que conseguem conversar com Deus são pessoas que demonstram ter intimidade com Ele, demonstram ter comunhão com Ele. E se Maria fez essa pergunta, se Maria abriu o seu coração, foi porque ela já era uma mulher que assim pensava, que assim procedia, que assim vivia. E aí nós encontramos o fato, ou a razão, do fato dela ter sido escolhida por Deus. Deus escolheu alguém. Escolheu uma mulher que tinha comunhão com Ele. E mais à frente nós vamos ver que Deus escolheu uma mulher que, além de ter comunhão com o Senhor, se apresentava e vivia como uma serva do Deus Altíssimo. Há milagres, irmãos, que estão reservados à vida daqueles que têm comunhão com o Senhor. Há milagres que estão reservados somente para aqueles que servem ao Senhor. Nós podemos olhar para o exemplo de Maria e vermos que ela foi uma mulher assim, fiel, serva e que não fugia do seu chamado. O próprio Moisés, que eu dei o exemplo, foi um homem assim. Eles tinham comunhão com Deus a ponto de ouvirem ou de terem sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
Isaías, por exemplo, lá no capítulo 6 do seu livro, logo no início nós vemos como foi o seu chamado. Isaías capítulo 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o próprio Isaías está narrando que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Isaías registra que na sua visão ele viu serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os seus rostos, e com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 outras asas voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, os detalhes que nós vemos na narrativa do profeta Isaías mostram de fato que Deus se manifestou a ele e o chamou. E no momento do chamado que Deus lhe fez, a reação de Isaías foi conversar com Deus. Da mesma forma que Maria teve essa mesma reação, de conversar, de dialogar. Abrir o seu coração para o Senhor, irmãos, é algo que todos nós devemos fazer. Isaías disse: ai de mim, Senhor, pois eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías tinha comunhão com Deus, conhecia Deus, mas ele trazia um diferencial. Ele conhecia também o seu pecado. Nós precisamos aprender, irmãos, analisar e avaliar a nossa vida. A cada instante, principalmente nos momentos das nossas intensas comunhões com o Senhor. Deus faz questão de estar conosco, mas Ele faz questão que nós estejamos de maneira pura, santa, diante dEle. Deus não abre mão da sua santidade. A Bíblia diz que Ele não negará bem algum àqueles que andam corretamente, àqueles que o amam. No Salmo 84 diz isso. Então Ele não vai negar a você, como não negou a Isaías, uma transformação na vida daquele homem, no sentido de restaurá-lo, de libertá-lo do seu pecado. Nesse mesmo texto de Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver que, naquela visão mesmo, Deus o curou do pecado que o aprisionava. Ele era um homem de lábios impuros. E ele viu então um serafim que voou em direção a ele, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar de Deus com uma tenaz, e aquela brasa viva então colocou sobre a sua boca. E a partir daquele momento, ele sentiu que Deus tirou dele toda a sua iniquidade e lhe perdoou todo o seu pecado. Só então ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Justamente para esse povo de lábios impuros que você está dizendo. Qual foi a reação nesse momento de Isaías? Depois de ter dialogado então com Deus, depois de Deus ter manifesto a ele o seu poder, perdoando, transformando, purificando, então ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há uma semelhança muito grande do chamado de Isaías com o chamado de Maria. A única diferença é que Isaías viu o seu pecado que o impedia de fazer a obra do Senhor. E Maria não tinha, naquele momento, nada para apresentar a Deus que a pudesse impedir de cumprir o chamado do Senhor, a menos uma dúvida acerca do Deus em quem ela cria. Como que ela poderia conceber um filho se ela não era casada e se ela ainda era virgem? E aí Deus falou claramente com ela através do anjo. Para Deus não há impossíveis. Queridos, a palavra de Deus nos mostra nesses textos. Todos nós temos recebido um chamado. E a cada dia, o Senhor tem chamados específicos para nós. Se nós nos colocarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos perceber que a vida que Deus nos concedeu para nós vivermos aqui não foi para ser desperdiçada.
Foi para ser usada ao seu serviço, porque no serviço de Deus nós encontramos alegria. Nós encontramos felicidade. E o grande propósito de Deus ao nos dar essa vida aqui é nos fazer felizes. Talvez hoje algum tipo de tristeza ou angústia que esteja pairando em seu coração, pare e pense mediante esta palavra, se é porque você está dizendo não ao chamado de Deus. Se é porque você está negando ao Senhor sair da sua zona de conforto. Se é porque você não está reconhecendo que o lugar onde você está foi uma bênção de Deus para você. Então, se foi Deus quem te deu, Deus tem o direito de tirar você daí. E mesmo aos seus olhos, se o lugar para onde Deus está te chamando não é um lugar tão confortável como o que você pensa estar hoje, saiba que não há lugar mais confortável do mundo do que os braços e o colo do nosso Senhor. Nós só nos sentiremos abraçados por Deus, amparados e protegidos por Deus, se nós estivermos no lugar onde Ele tem determinado nós estarmos. Sabe aonde que Jesus falou para Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Num lugar, irmãos, onde nenhum de nós gostaríamos de estar. Nem o próprio Jesus gostaria de estar ali. Mas ele foi por determinação de Deus, ele foi por obediência a Deus, ele foi por amor a nós. Foi na cruz, padecendo por mim, por você, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como quem diz: eu estou me debruçando nesse momento no teu colo. Às vezes, irmãos, nós sentimos saudade do colo dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. Eu sei que é um momento triste para quem já os perdeu, está lembrando. Mas é bom lembrar, porque nossos pais foram presentes de Deus para nós também. Mas é melhor ainda nós lembrarmos, na perspectiva de sabermos hoje que há um Deus que é Pai, e que tem um colo perfeito. Que ainda que o colo da sua mãe tenha lhe faltado, ainda que o colo do seu pai tenha te decepcionado, você hoje tem o colo de Deus, um Pai perfeito e maravilhoso que não te desampara. Não há razão para você se sentir desamparado hoje, uma vez que os braços do Senhor estão abertos para te acolher. Queridos, nós olhamos para esse texto, no diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, nós vemos que após a sua pergunta, como que aquilo haveria de acontecer, e após a resposta do anjo dizendo que haveria de acontecer sim, mas de uma forma sobrenatural, era o Espírito Santo que haveria de pousar sobre ela, e ela mesmo virgem conceberia um filho. Então Deus deu a ela um sinal de confirmação. Olha na sua Bíblia no verso 36. O anjo falou para ela: também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Eu quero dizer para os irmãos, Deus não se importa em dar confirmação à sua palavra que Ele tem dado aos seus servos. Quer um exemplo? Deus se dirigiu através de um anjo também a Gideão. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Gideão, um homem do campo, sofrendo debaixo de uma opressão dos midianitas, tudo aquilo que eles plantavam, e quando colhiam, vinham os povos inimigos e roubavam deles. Gideão, se vendo dentro de um povo enfraquecido a nível de exército, sem condições de lutar contra os seus inimigos, ali debaixo de opressão, foi justamente naquele momento onde ele estava ali, dando o melhor de si, se esforçando para sustentar a sua casa, a sua família. Deus apareceu a ele através de um anjo. Ele disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ele falou o quê? Alegre-se, agraciada, porque o Senhor é contigo.
A situação de Gideão era pior, muito pior do que a situação de Maria, irmãos. Gideão não se via em condições de lutar contra os seus inimigos. Naquele momento, ele deu uma resposta ao anjo, ele disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco de fato, por que tudo isto nos sobreveio? Ele abriu seu coração para Deus ali na presença do anjo. Às vezes a nossa pergunta é essa ainda hoje, irmãos. Há pessoas que conhecem a Jesus, há pessoas que se entregam a Jesus, e às vezes no primeiro mês de caminhada com Jesus perdem o emprego. Às vezes no primeiro mês de caminhada com Jesus vem uma enfermidade. Às vezes no primeiro mês de caminhada com Jesus aparece uma crise familiar. E a pergunta que vem a essas pessoas nesse momento é: Senhor, se eu entreguei a minha vida a Jesus, se eu agora estou crendo que o Senhor está comigo, por que estas coisas estão acontecendo? Gideão estava com aquele questionamento, ele pertencia ao povo de Deus, estava sofrendo e de repente aparece um anjo para ele dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo, mas como que Deus pode estar comigo se tudo que eu planto os inimigos vêm e roubam? Ele abriu seu coração. Não há problemas, irmãos, em abrirmos o nosso coração para Deus. Maria abriu seu coração para Deus. O anjo conversou com ela da mesma forma que conversou com Gideão. E na vida de Gideão, o desafio dado para ele foi que a partir dele, Deus haveria de levantar um exército, mesmo que pequeno, mas que seria vitorioso sobre os seus inimigos, como de fato foi. Ele experimentou, por meio da fé e da obediência, como é gratificante poder assumirmos como propósito nosso aquilo que Deus vem apresentar a nós como um projeto de vida. Deus não te chama para ser um derrotado, preste atenção. Deus te chama para vencer. Mesmo que aos olhos humanos, o que acontecer com você possa ser uma derrota, você precisa aprender a olhar com os olhos de Deus e ver que de fato o que Deus te deu foi a vitória. De fato o que Deus te deu foi um livramento. De fato o que Deus fez com você foi te tratar no seu interior, te transformar em alguém mais forte espiritualmente. Maria, então, deu a sua resposta para o anjo Gabriel. E sabe qual foi a resposta de Maria? Verso 38 nos diz: respondeu Maria: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha que coisa linda, irmãos. Que demonstração de fé, que demonstração de confiança. Nesse texto nós vemos a revelação da identidade de Maria. Antes de ser a mãe de Jesus, que foi o título que a acompanhou e tem acompanhado durante toda a história. Qual era a identidade de Maria, a qual ela pôde dizer para o anjo? Ela era serva do Senhor. Você pode se apresentar assim hoje? Você pode dizer que você tem sido um servo do Senhor, que você é um servo do Senhor. Suas atitudes, a sua forma de ver, de se relacionar com Deus e de tratar as coisas de Deus te dão respaldo hoje para dizer que você é um servo do Senhor. Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz desse mundo, o que também nos remete à nossa identidade. Nós podemos dizer hoje que temos sido sal, que temos sido luz, ou que temos levado luz às pessoas. O que mais a sociedade clama é por luz. E a luz de Jesus, que o povo precisa ver, ela é refletida através de nós, através da sua igreja, através de você. Será que nós temos sido referência cristã a nível de ética e a nível de santidade?
Com relação à nossa identidade de servo, irmãos, eu queria ler com os irmãos o texto de Deuteronômio 28, verso 47. Deus fala com o seu povo através de Moisés. Justamente nesse capítulo 28, Deus fala que as bênçãos do Senhor acompanhariam o seu povo se eles ouvissem a sua voz, se eles fossem obedientes a Deus, assim como a maldição viria sobre eles se eles negligenciassem o chamado de Deus, os projetos de Deus. Deuteronômio 28, verso 47 diz assim: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Eu quero explicar isso para os irmãos. Esse texto de Deuteronômio teve cumprimento em parte ou em grande parte no momento em que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia. Justamente porque o povo de Israel, diante de tantas bênçãos do Senhor, diante de tanta abundância, e aqui ele diz: porquanto vocês não serviram ao Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que Deus te deu. Então é como se nós pudéssemos trazer essa palavra para hoje. Diante de tanto conforto que Deus nos tem dado, de estarmos num país onde temos liberdade religiosa, de estarmos em família e termos a nossa família, a maioria de nós aqui tem família, tem prazer em desfrutar da família. Se nós não servirmos ao Senhor com alegria e com bondade de coração, poderá acontecer conosco o mesmo que Deus disse que aconteceria com o povo de Israel lá no passado, e que de fato aconteceu. Nós precisamos ser éticos e santos, servirmos a Deus assim. A nossa identidade cristã demanda de nós uma ética comportamental diferenciada, irmãos. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 21, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí o apóstolo Tiago vem falar sobre o serviço. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia, irmãos. É palavra de Deus para nós hoje. Nós temos que ser mais do que ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes, servos do Senhor. Mas praticarmos aquilo que é a vontade de Deus, numa ética cristã, numa vida espiritual que procura se preservar de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a impureza moral. Por último, nós vemos que Maria foi esse exemplo de submissão a Deus e à vontade do Senhor, quando ela disse: que aconteça comigo conforme a tua palavra. E ela então foi até a casa de Isabel verificar e confirmar aquela palavra que o anjo tinha dado a ela como um sinal. Diz o texto no verso 39, que naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, a sua parente. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, se tratando de João Batista, agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz.
Que experiência maravilhosa, irmãos. Se nós olharmos a profecia de Isaías, ele dizia: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele já se referia a João Batista como sendo o precursor de Jesus. João Batista também foi fruto do milagre de Deus. Sua mãe Isabel era de idade avançada e era estéril. Há uma experiência linda dentro do contexto familiar de João Batista. Seu pai Zacarias era um sacerdote. E quando ele teve a visão de Deus acerca da promessa de que ele seria pai, ele duvidou. E ele ficou mudo, perdeu a sua voz, saiu do templo afônico, sem conseguir falar. E Deus havia dito a ele que ele haveria de ficar assim até que o menino nascesse. E quando o menino nasceu, ele voltou a falar. Então aquele menino já era profeta de Deus desde o ventre da sua mãe. E quando o bebê ouviu a voz de Maria, agitou-se dentro do ventre da sua mãe Isabel. E ela percebeu isso como sendo uma confirmação. E diz o texto que ela ficou cheia do Espírito Santo e teve uma palavra naquele momento de revelação dizendo: bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do ventre, ou o fruto do teu ventre. Bendito esse menino que você vai gerar. Coisa linda, irmãos. Servimos a um Deus assim que se manifesta tão poderosamente em nossas vidas, independentemente dos contextos em que nós estejamos vivendo, dentro do contexto familiar, entre duas mulheres grávidas, o bebê que estava dentro de uma vem confirmar a presença do bebê que estava no ventre da outra. Quero dizer para os irmãos que esse mesmo Deus está aqui entre nós ainda hoje. O Espírito Santo que deu direção às pessoas lá atrás é o mesmo Espírito Santo que está disponível a nos dar direção hoje. E o mesmo anjo Gabriel que falou que para Deus nada é impossível, a sua voz ecoa até os dias de hoje e nos faz entender que ao nosso Deus nada há impossível para Ele, irmãos. E Ele pode intervir sim nas nossas vidas, em toda e qualquer situação ou circunstância. Isabel falou com Maria no verso 45, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E eu quero encerrar aqui as lições que nós podemos tirar. Algumas delas com a experiência que Maria teve, através daquele diálogo com o anjo Gabriel e com a sua parente Isabel, mãe de João Batista. A nossa felicidade, irmãos, está relacionada com a nossa fé nas promessas do nosso Deus. Amém?